O vídeo que eu escolhi sobre a pessoa que eu vou ter que apresentar é 4 minutos e 23, e 26 segundos. Pode ser? Não tem problema não. Ok, Problema então. não. Tá bom? Professora, só um tanto rapidinho que eu esqueci aqui. Qual que é o tempo mínimo da apresentação? Não tem tempo mínimo não, Isaac. É aquilo que vocês precisarem, tá? Então Se a eu precisar gente de meia hora. vai dar aula toda, só falando do seu escritor. Oh, Jesus. Tiradentes, professora. Tem muita coisa que eu falo de Tiradentes, professora. Ah, tá certo. Tudo Nossa, bem. o meu PowerPoint do Isaac ficou muito bom. Quê? Ok. Não deu pra ouvir ele. Deixa Vai, então, pode fazer. primeiro aqui, antes da gente começar a apresentação, só ver quem está aqui, né? Vamos ver aqui no primeiro horário quem está, tá bom? Amanda. Presente. André. Presente. Arthur. Presente. Bruno. Bruno, beleza. Colocou no chat. Daniel. Daniel, tá aí? Cadê o Davi? Daniel, para. Tá, beleza, Davi. Presente. Emanuele. Manu. Não tô vendo a Manu, gente. Enzo. Também não. Eric. Oi, professora, presente? Bem? Professora, tudo isso. Eu que mandei o trabalho hoje, mas o Felipe já tinha mandado. Só que o trabalho que eu mandei hoje é porque eu modifiquei ele. Tá bom, sem problema. Felipe. Presente. Gabriel, te vi aí agora. Presente. Olha, Giovana. Beleza, Jo. Guilherme. Professora, presente, Emanuele. Manu, Professora, presente, Daniel. O meu telefone travou. Tá bom, já coloquei presença aqui para vocês. Professora, presente, Daniel. Tá bom, Daniel, também estava esperando aqui, peraí, deixa eu só voltar no Daniel aqui, gente. Joia. Guilherme tá aí? Não. Henrique tá aí? Não. Isaac. Presente. Eu permitir a Sofia aqui. Isabela. Presente. João Vitor. Presente. Vitox. Jordan. Joshua. Catarine. Keila. Presente. Marco Túlio. Presente. Maria Luísa. Beleza, Malu. Rafael. Presente, né, professora? Claro, né, Rafa? Sempre. Todo dia, né, professora? Todo dia, todo firme dia e uma forte. batalha, todo dia uma luta. Isso aí, meu garoto. Rodrigo. Ô, professora, o Rodrigo tá aqui presente, então. Presente, sorridente, Rodrigo. Samuel. É claro. Samuel. Beleza, Sofia. Professora, sabe o que eu percebi? Que todo dia que é negócio para trabalho, a sala toda enche, mas quando é aula normal... Os meninos ficam dormindo, né, Rafael? É complicado, viu? Vitor. Aí eu... Até o Vitor tá aqui hoje, o celular dele não caiu. Yuri. Ai. Professora, eu tô no computador. Ótimo. Fazer notebook. Excelente, meus rapazes. Aqui, e moças, aqui, deixa eu perguntar. Primeiro, eu vou perguntar, assim, né, se alguém quer começar a apresentação. Eu quero. Eu quero. Não, gente... Na verdade, quem vai apresentar é o Gabriel, mas eu quero.
Tá bom. Eu também. Tá. Já vamos embora, vai apresentar isso. Pergunta, né? Porque tem sempre assim uns pra frente, tipo Marco Túlio, assim, entendeu? Tipo assim, deixa eu apresentar isso logo. Professora, deixa eu o Marco Túlio primeiro. Marco Túlio primeiro, nós temos primeiro. Tá bom, Rafael. Não. Nós, Já, gente, ajuda nós aqui. Deixa eu trabalhar, professor. o Rafael, que trem inédito, o menino querendo apresentar o trabalho, hein, Rafael? Aqui, ó, brigando para apresentar o trabalho. Quem vai apresentar é o Gabriel, por isso que eu quero apresentar rápido. Ah, entendi. Eu tenho que sair, por isso que eu tô querendo apresentar logo. Professora? Quem tá falando, gente? O cara já tá apresentando a mancada. Isso, vai lá, você coloca aí, Jota. Expulsa. Vai, Jota, vamos. Fala, quem tá falando comigo que o microfone tá péssimo. Daniel. Não, ele tá com o microfone dentro da goela, professora. Deixa ele na goela, vai. Mano, tá tendo furacão aí na sua casa, velho? Pode falar. Fala. Eu posso apresentar na próxima aula? Não sei, Daniel. De verdade, eu não sei. Vamos ver aí. Na próxima tá? aula você fala o quê? No próximo horário ou na próxima aula do outro dia? Eu tô falando porque eu não sei como é que vai ser o andamento aqui, tá bom? Vamos então, Marco Túlio e Isaac, compartilha a tela com a gente aí, vamos começar. Tá de Depois o sacanagem, Jordan. né, professora? Isaac, que eu já Você apresento. tá de sacanagem, não, professora? Oi, gente. Peraí, Rafael e Marco Túlio estão com a mesma figurinha? Não, a gente, eu, o Marco e o André do Professora. grupo do Paulinho Bacana. Professora, peraí que eu vou pegar essa água aqui, rapidão. Tem problema. aí quando ele pega a hora da gente Marco apresentar, Túlio, você que professora. tá com o negócio, compartilha aí pra gente. Tá bom, minha amada. Beleza. Gente, eu não vou poder falar. O menino Marco faz Túlio. tudo, participa de tudo, fala tudo, aí quando é pra apresentar, beleza. Professora, depois deles pode ser eu e a Gi? Meus amados, Entra na fila, querida, você entra na fila. Você entra na fila. Ô, gente, eu não dou conta de vocês, não. Ótimo, Marco Túlio e Isaac vão falar sobre Tiradentes, que fantástico. Pode começar? Sabe que a tela tá ampliada, né, mano? Só um minutinho, gente, só um minutinho. Então tá, Marco Túlio, pode passar o slide, que eu vou começar já a falar. Pode começar. Passa outro, coloca na juventude dele. Tá bom. Então, fala do Tiradentes, Joaquim da Silva Xavier. O pai dele era Domingos da Silva Santos, ele era um português. Ele vinha de Portugal, né, como é português. Então, ele tinha boas condições financeiras, porque ele vinha da metrópole. Então, acaba que ele sempre teve boas condições financeiras. E a mãe dele foi Antônia da Encarnação Xavier. Ele nasceu em Ritápolis, que é a cidade. Ele nasceu na fazenda de Pombal, que era a fazenda que a família dele tinha, e que fica perto das ruas São João del Rei. Então, Tiradentes, como eu falei, o pai dele era português, eles tinham boa condição financeira. Aí, o que vai acontecer? Ele vai ter a fazenda dele, que vai ter 35 escravos, que é naquela época que ele veio, que é no século XVIII. Você ter fazenda e ter escravos era um sinal que você era rico. Então, o que vai acontecer? Ele vai crescer, nascer que nem uma criança normal, vai estudar, vai saber ler, escrever, fazer uma conta. Só que aí, quando ele chega aos 9 anos, ele vai perder a mãe dele. Aí ele perde a mãe, e depois ele, o pai e os irmãos, que ele é o quarto irmão de 27, eles se mudam para a vila de São José. Aí lá eles se estabelecem por 2 anos, só que o que acontece? Ele perdeu a mãe aos 9 e o pai aos 11. Então, com 11 anos, ele já era órfão de pai e mãe, e acaba que eles não, por serem jovens, eles não sabiam cuidar de si mesmos, e eles não tinham onde ficar, porque as propriedades que a família tinha, elas foram vendidas por causa de dívidas. Aí acaba que ele foi e ficou com o padrinho dele, que é o Sebastião Ferreira Leite, que ele era um cirurgião conhecido aqui na região de Minas Gerais, e ele tinha a especialidade dele, que era arrancar dentes.
Aí, tudo que Tiradentes sabe sobre odontologia, ele aprendeu com com o padrinho dele. Então, por isso que o nome dele é Tiradentes, porque ele exerceu a profissão de dentista e como o padrinho dele sabia arrancar dentes, e tudo que ele aprendeu foi com o tio, ele arrancava dentes e por isso desse nome. Aí, ele também exerceu várias profissões. Ele já foi mascate, que é um comerciante. Ele já foi minerador, que quando a mãe dele morreu, deixou uma certa herança para ele. E lá no meio tinha uns equipamentos de mineração. Ele foi passar a mão naquilo e foi minerar. Aí, nesse momento da vida dele, ele começa a trabalhar com mineração. Ele vai sempre do Rio de Janeiro, que era a capital naquela época, ele sempre foi de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, para fazer o quinto, que eles tinham que dar 20% para o rei. Aí ele conheceu bastante gente naquela época. Aí depois disso, depois de ser minerador, ele foi e entrou para o exército. Ele exerceu a posição militar, que ele foi ele trabalhou como alfares, que era uma posição que não era a posição inicial, mas era uma posição mais avançada. E ele conseguiu essa posição por causa do pai dele, que era português. Então, como ele vinha de uma família de Portugal, né, da metrópole, acabaram dando um privilégio para ele. Aí pode passar, Martudo. Então, a gente tem na fase adulta dele, que é onde ele começa a exercer a profissão de alfares e tal. Alferes, isso. Aí aí nesse trabalho, ele começa a sempre fazer viagens de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, que ele vai fazer como se fosse a vigilância dessa região por causa do ouro, que eles sempre vigiavam para ver se ninguém ia fazer contrabando, que naquela época era considerado um crime muito grave. Aí então, pode passar. Aí a gente tem ele na participação na Inconfidência Mineira, que ele teve um grande papel de atuação na Inconfidência Mineira. O que eles estavam querendo na Inconfidência Mineira? Na Inconfidência Mineira, eles estavam querendo se desvincular da coroa portuguesa e eles queriam essa desvinculação porque eles não queriam pagar impostos para a coroa, que era dado no quinto. Aí eles tinham esse ideal republicano também, então eles queriam desvincular da coroa portuguesa, eles também queriam fazer Minas Gerais um estado independente. Eles fizeram até a bandeira, que é o triângulo vermelho, e com a escrita Libertas Quaestorem Tamen, que significa liberdade, mesmo que tardia. E eles queriam que como Minas Gerais ia ser um estado independente, eles queriam que a capital fosse Mariana. Aí eles tiveram os ideais deles, construíram a bandeira e tal. Aí ele começou, que nessa época que a gente está aqui no Tiradentes, é no século XVIII, então eles tinham que pagar certos impostos para a coroa. Aí eles tinham o quinto, que eles tinham que dar 20% do ouro. Aí, só que nessa época o ouro tinha dado uma grande diminuída, que estava explorando muito. Só que o rei de Portugal tinha um pensamento que o ouro nessa região era infinito, então que eles podiam explorar, e que o ouro não ia acabar. Só que o ouro estava acabando, eles não estavam conseguindo pagar o quinto, então o rei mandou um auxiliar dele aqui e que declarou a derrama. O que era a derrama? A derrama era uma prática que eles acharam para que todo final do ano sempre tinha que ter uma quantidade X de ouro, que era 100 mil arrobas. Aí, caso, por exemplo, tivesse 80 mil arrobas no final do ano, o que faltava, eles pegavam o que tinha de mais importante na casa das pessoas daquela vila e
convertir aquele valor em ouro. Só que aí o povo não aceitava isso, que eles não queriam perder seus bens. Aí eles acabaram que se revoltaram, e esse foi um ponto importante na Conferência Mineira. Aí na Conferência Mineira, o Tiradentes já ficou muito bravo com a questão da derrama. Aí acaba que agora ele teve o seu potencial, que ele falou, agora vai fazer diferença. Aí ele se juntou com mais outras 12 pessoas que era elite tanto financeira quanto intelectual. E lá eles fizeram os planos dele, fizeram tudo que eles tinham que fazer. Aí, se eles quisessem combater a coroa frente a frente, eles precisariam de mais pessoas. Então, ele começou do caminho de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, ele começou a falar esses ideais republicanos e dessas ideias para pessoas de elite, para ver se elas apoiavam ele no que ele estava planejando. Aí acaba que muitas pessoas juntaram a ele, outras não, mas acaba que tem uma pessoa que era o Silvério dos Reis, que ele tinha dívidas com a coroa, e o Joaquim chamou ele. Só que aí ele pensou que se ele entregar, que ele tinha muita dívida mesmo. Aí ele pensou, se ele entregasse o Tiradentes para a coroa, ela provavelmente perdoaria as dívidas dele. Então foi isso que ele fez. É uma delação premiada, né, Isaac? Uhum. Aí foi... Delação premiada, gente, que já existia no Brasil antes, né? Hoje a gente viu muito falar sobre delação premiada. Pode continuar, Isaac. Aí ele entregou o Tiradentes, falou que ele estava planejando fazer, onde que ele ficava, e quem estava junto com ele. Aí esse cara, a coroa, ela perdoou algumas dívidas deles, mas não todas. E acaba que o Tiradentes e o grupo dele foi condenado à morte. Só que muitos deles, que eram 13, contando o Tiradentes. Acaba que eles, né, ficaram com medo de morrer e falaram que se arrependia, que eles se arrependiam disso, que eles agora iam servir a coroa e tal. Aí acaba que a coroa não decidiu matar eles, e eles apenas foram exilados, eles foram para outra colônia portuguesa. Aí lá eles viveram até morrer. Mas Tiradentes, porque nesse momento agora o Tiradentes não tem uma condição financeira tão boa, e também para ele ter batido de frente com a coroa e não ter negado da participação dele, ainda não ter se arrependido, acaba que eles pegaram o Tiradentes e enforcaram ele no Rio de Janeiro, e depois de enforcar ele, eles esquartejaram ele. Aí eles esquartejaram o Tiradentes, a cabeça dele ficou aqui em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, e lá ele ficou, e o resto das partes do corpo dele ficou no caminho de Minas Gerais até o Rio de Janeiro. E eles mataram o Tiradentes como uma forma de dar de exemplo o que aconteceria se alguém tentasse fazer um movimento desse tipo contra a coroa portuguesa. E é isso. Ele morreu em 1792, no dia 21 de abril. Aí por isso que é o feriado de Tiradentes, que foi um dia tão marcado no contexto histórico, que ele foi declarado feriado nacional. Só que, agora eu vou falar as curiosidades, que depois da morte de Tiradentes, umas décadas depois, ele foi esquecido, só que aí, lá perto da proclamação da República, acaba que eles trazem de novo a imagem de Tiradentes, que ele tinha ideal republicano,
eles estavam querendo instalar uma república aqui no Brasil. Acaba que eles utilizam Tiradentes como exemplo e eles votam Tiradentes. Aí outra retomada é que o Tiradentes, que muitas vezes a gente vê foto dele com esse cabelão e com barba, é uma visão que a gente tem dele que os 11 seguidores dele, e 12 na verdade, para ter os 12 seguidores dele, e por ter essa questão do ideal dele, e dele ter morrido em frente de todo mundo, acaba que ele foi muito comparado a Jesus. Então, acabou que essa imagem dele foi a imagem que eles fizeram para relembrar ele de Jesus. E é isso. Nossa, Isaac, que aula fantástica. Amei, amei, amei. Viu? Marco Túlio. Literalmente uma aula. Nossa, foi assim, fantástico. Aprendi muito, 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 muito. E fiquei muito feliz de você colocar, porque quando a gente está subindo Afonso Pena, a gente vê uma estátua do Tiradentes, como a Corda, não sei quantos já viram, e essa figura desse Tiradentes com cabelão, essa figura dele com barba, aquela coisa toda, para poder trabalhar essa questão do Cristo, né? Gostei muito também de saber essa questão, né, de ele ter perdido os pais muito cedo, ter aprendido a profissão com um parente, né? E ele era extremamente habilidoso. Estava vendo ali o slide de vocês falando que a questão da botânica, que ele também funcionava muito como médico, porque ele sabia muito a respeito da botânica. E ele, de fato, como você falou, né, vocês colocaram aí, ele funcionou como um bode expiatório mesmo, porque os outros, né, foram perdoados ou exilados, né? E ele, então, foi enforcado, olha que tristeza, né? Além de ser enforcado, eles cortaram, né, a cabeça, os membros também, para poder espalhar aí pela cidade. Né? Então, isso é muito sério. Oi. O Bruno perguntou assim, se quer que... perguntou se agora é o Raduel. O Raduel é o que pediu. Tá. Se não fosse eu já incorporava aqui, professora. Obrigada, Marco Túlio. Pode tirar a sua apresentação. Muito obrigada. Eu gostei muito. Foi muito esclarecedor e eu aprendi muito hoje com isso também. E eu espero que a turma tenha prestado atenção, né, para aprender sobre essa figura fantástica que foi... A senhora nos dá total. Total para vocês dois. Rafael, quem vai compartilhar? É você e quem, Rafa? Hein, Rafa? É você e quem? Ele, Paulinho. Professora, eu tô que nem boba aqui falando mutado. É eu e o Gabriel. Ah, tá. Então, deixa eu só anotar aqui o... Tá vendo na tela, professora? Estou. Então, beleza. Só um segundinho, peraí. Deixa eu só anotar aqui o Marco Túlio. Se tiver ruim... Agora... Eu tô no celular. Professora, depois do lavagem, pode ser a gente? Eu já... Pode. Aí depois a Giovana, tá bom, Giovana? Pra você já ficar preparada aí, a dupla da Giovana. Vamos lá, então. Rafael e Gabriel vão falar sobre o grande Juscelino Kubitschek. Que legal. Vamos lá, então. Vou começar, Gabriel. Professora, só falta esse menino ter vindo na aula. Não, ele tá aí, ele não... Ah, ele aí, ó. Ele tá mutado, fala com ele para desmutar aí. Gabriel, desmuta, vai prestar o trabalho, menino? Pera aí, rapidão, deixa eu falar com ele no zap. Ô, Rafa, então vai apresentando o Leno. Ah, eu não, quem tem que apresentar é ele. Fiz o trabalho todo sozinho, agora quem vai apresentar é ele. Se ele não der sinal de vida, só você ganha ponto. Mesma coisa comigo, professora. Eu peguei a maior, ela participa. Usa participa. Sem problema.
Tá bom, vamos lá. Vamos, Rafael e Gabriel. Cadê o Gabriel, gente? Peraí, deixa eu ver se eu... Gabriel? Ah, mano, só falta esse moleque ter sumido de novo. Joga. Não, que... Só que tem jogando igual aquela vez. Rafael bolado, menino. Que isso? Não, beleza. Ô, Rafa, não tem problema não. Depois você apresenta, então. Então, vamos lá, Jordan, por favor. Compartilha com a gente. Deixa o Gabriel voltar, que ele teve no banheiro, mas, pelo amor de Deus, ele estava aqui agora. No banheiro? No banheiro foi cagar, então, professora. Hoje, mas não precisa falar que o menino foi fazendo banheiro, não. Vai lá, então, Jordan. Como é que tá aí, gente, professora? Beleza. Tá vendo? Jordan, Enzo e Vitor, não é isso? É. Mas Jordan. Ô, Vitor, se eu te falar só que deu um problema. Ô, gente, tá no banheiro, gente. Pelo amor de Deus. Aí, voltou. Prepara aí a apresentação aí, que agora é nossa vez. O Gabriel vai. Agora, porque ele foi ao banheiro sem avisar. Agora vai, Jordan. Desculpa cagar, né, mano? Gente, pode falar que o menino foi banheiro. Esse aqui é um barro ali. Vai lá. Professores, daqui é o nosso trabalho do Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro foi Darcy Ribeiro foi um antropólogo, educador e romancista. Nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, em 26 de outubro de 1922 e faleceu em Brasília, no Distrito Federal. Nossa, acertei ainda. Em 17 de fevereiro de 1997, foi eleito em 8 de outubro de 1992 para a cadeira número 11, cedendo Delilindo Couto. Foi recebido em dia 15 de abril de 1993 pela Academia Candidato Mendes de Almeida. Pode passar. Eu só queria falar, não passa ainda não, só queria falar o seguinte, porque você, parecendo que em 1997 ele foi eleito para a cadeira número 11, mas não foi não. Então você contou para a gente aí que ele nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, no dia 26 de outubro de 22 e morreu em 1997 em Brasília. No dia 8 de outubro é que ele foi, então, de 92, que ele foi eleito para a cadeira número 11 da Academia Brasileira de Letras, né? Pode continuar agora. Pode ir, Jordan. O estudo do Darcy Ribeiro. Ele diplomou-se nas Ciências Sociais pela Escola Cionologia e Política em São Paulo, 1946. Com a especialização em antropologia, etnológico do Serviço de Proteção aos Índios. Dedicou-se os primeiros anos da vida profissional aos estudos dos índios em várias tribos do país. Pode passar, Jordan. Esse cara gostava dos índios, viu? A proteção dos indígenas. Aos indígenas. Indígenas, né, gente? Está digitado errado aí. Indígenas. Foi mal. Fundou o Museu do Índio. Fundou o Museu do Índio, que dirigiu em 1947 e colaborou na criação do Parque Indígena do Xingu. Escreveu a vasta obra Etnografia e da defesa da causa indígena. Elaborou para o Unesco os brasileiros do século XX, e colaborou à Organização Internacional do Trabalho e da preparação de manual sobre os povos aborígenes do mundo todo. De todo mundo, se quiser. Pode passar, Jordan. Agora quem vai falar é o Jordan. Jordan? Abre o seu microfone, Jordan. Seu microfone está fechado. Oi. Abre o microfone. Isso, vai lá. Você fechou de novo. Tudo bem, professor.
Já vou escutar bem, Cecília? Vai lá. Sim? As conquistas de Darcy Ribeiro. As conquistas dele foram que ele organizou e dirigiu o primeiro curso de pós-graduação em antropologia, que é o estudo de fósseis, ossos, ou então coisas antigas, resumidamente. E ele foi professor de etnologia da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade de Brasília. Ou seja, da etnologia, isso aí eu esqueci o que significa, mas da Universidade do Brasil, ou seja, o Brasil inteiro sempre teve fã de pesquisa com a faculdade, ele foi um dos professores dessa faculdade. E isso aí foi em 1955 a 1956, ou seja, ele ficou um ano dando aula nessa faculdade. E ele também foi o diretor dos Estudos Sociais do Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional do MF. MEC mesmo. Isso foi de 1957 a 1961. E isso quer dizer que ele ficou 4 anos sendo diretor desse negócio social agora. E também foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia. Ele foi presidente da associação e passou com a Anísio Teixeira da defesa da escola pública por ocasião da discussão de lei e baixa. Ele também criou a Universidade de Brasília. Ou seja, em Brasília ele deu trabalho para criar uma universidade para outras pessoas terem chance de entrar em outras universidades boas. Essa universidade dele era uma das melhores que tinha no Brasil. E ele também foi o primeiro reitor dessa faculdade. Ele foi o primeiro a que comandou e fez tudo nessa faculdade. E tem os livros escritos dele, que ele escreveu nesse período de 5 anos, no período de 5 volumes dos estudos de antropologia, de antropologia e civilização, ou seja, é a antropologia do povo brasileiro. O processo civilizatório, as Américas e a civilização. O dilema da América Latina, os brasileiros, tem o primeiro volume, que é a teoria do Brasil e os índios e a civilização, que esse é o primeiro. E foi quando ele propôs uma teoria explicativa das causas do desenvolvimento desigual dos povos americanos. Isso quer dizer, ou seja, ele desenvolveu uma teoria para explicar o porquê que os americanos, que o pessoal de fora, estavam tendo melhores coisas do que o povo brasileiro. No exílio, ou seja, para fora. E ele também escreveu 2 romances, que foi Mayra e o Mulo. Maíra mesmo. Maíra e o Mulo. Maíra e o Mulo. Aos quais acrescentou mais tarde Utopia Selvagem e Amigo. Que também foram dois personagens desse romance. E publicou aos trancados
e Barrancos, que Aos é um Trancos e Barrancos. Os Trancos e Barrancos, que é um balanço crítico da história brasileira de 1900 a 1980. Isso quer dizer, ou seja, ele escreveu, esse foi um outro que ele escreveu que foi bastante famoso naquela época. Então ele estava contando, ele pesquisou e escreveu esse livro contando a história do que aconteceu do ano de 1900 a 1980. Nessa época aconteceram várias coisas que ele pode contar nesse livro. Ok. E ele é um livro até que é bom até. Eu estou pesquisando sobre ele, minha tia também já leu ele. Não li. Não li. Eu conheço, na verdade, assim, conheço muito do Darcy Ribeiro por causa da questão da própria educação, né? Porque é muito falado, mas não li ainda nenhum livro dele. Mas minha tia já leu ele, é bom. E ele também publicou também a coletânea ensaios insólitos, insólitos, e um balanço da sua vida intelectual. Ou seja, ele contou como é que era a vida assim, dele desde criança, como era quando ele tinha a inteligência dele, como era alta demais quando ele era novo. A inteligência dele era, para as pessoas das escolas dele, a inteligência dele era muito acima dos outros. Ok. Tem pessoas que são de prova que isso é verdade. E ele também editou juntamente com Berta G. Ribeiro, a Suma Etnologia Brasileira. E pelo... Tá falhando o microfone, Jorge, não está dando para entender, não. Esse livro que ele escreveu, não fez tanto, que ele editou, na verdade, não fez tanta fama, que nem os livros que foram ele que escreveram. Foi ele que escreveu. E também ele publicou esse livro pela Biblioteca Avacuçu, que eu acho que esse livro existe até hoje, mas só que ele é traduzido, mas só que a origem dele, a escrita original dele é em espanhol. E a editora foi Chora Vozes, que traduziu ele para o português. E a Fundação do Brasil também ajudou. Um compêndio de textos históricos do século XVI e XVII. Esse livro também contava sobre o século XVI e XVII, que foi um outro livro que ele editou. Que fez até fama naquela época que escreveu. E que também foi comentado, foi um dos livros comentados por Carlos Moreira e precedidos de longo ensaio analítico sobre os primordiados do Brasil. E ainda tem... eu pesquisei, junto com o Vitor, que tem umas curiosidades sobre ele. Que eu perdi. Que tem umas curiosidades que a gente escreveu sobre ele. E também uma dessas curiosidades que ele foi escritor e político brasileiro. Ele também Ô, Jordan, eu acho que tem que passar o slide para frente. Não, mas só que esse aqui é o último slide, mas aqui as curiosidades que foi a gente que pesquisou. Beleza. Porque você parou nesse aqui, ó.
Aí eu estou pensando em algum slide. Pode continuar. E daí, ele foi um escritor político brasileiro, conhecido por seu foco em relação aos indígenas. Ele tinha muito foco em pesquisar sobre a história dos indígenas e contar, ou então dar uma melhorada na história sobre eles. E também a educação do país. No Brasil, ele ajudou bastante na educação. Por exemplo, assim, nas escolas públicas, ele melhorou a educação. E na época, era muito caro, era só ricas. E as suas ideias de identidade latino-americana influenciaram vários estudiosos latinos-americanos posteriores. Ou seja, vários latinos da América, ele pesquisou sobre eles para... As ideias deles fez interesse nos latinos americanos, esse pessoal do exterior. Minha só, professora. Beleza, querido. Pode fechar. Achei que já mais ninguém ia apresentar. Acabou, professora, aleluia? Agora o Gabriel e... Gabriel, você aparece, viu, Rafael. menino? Gabriel. Morreu. Professora. Eu tô aqui! Ai, aleluia. Quem vai aleluia liberar? Nada! Eu sempre tô aqui. Aleluia. Gabriel, vai lá, então. Quem vai abrir o... Beleza, Rafael. Peraí que tá carregando. Aí. Tá vendo a tela? Tá todo mundo bem, Rafael. Tá pequenininho, mas estou. Pequenininho que eu tô no celular, né, professora? Se você quiser que eu mude pro computador. Quem vai começar a ler? É você, né, mano? Você que vai apresentar o trabalho. Ah, tá. Beleza. José Kubitschek nasceu em 12 de setembro de 1902. Foi um médico oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro que ocupou a presidência da República. O que você está arrumando, Rafa? Entre 1956 e 1961. JK concluiu que o curso de Humanidades do Seminário de Diamantina. Em 1920, se mudou para Belo Horizonte. Em 1927, se formou em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1930, especializou em Urologia, Paris. Em dezembro de 1971. Agora eu perdi. Meu Deus, Gabriel. Você desce muito rápido. Aqui em cima, Gabriel. Vai lá. Achei. Sara Casou-se com Sara Lemos, com quem teve filha Márcia. Em 1946, adotou Maria Estela, em 1947. Em 1931, ingressou na Polícia Militar como médico. Nesse período, trabalhou na Revolução Constitucionalista e tornou-se amigo do político Benedito. Calma que tem um negócio na frente. Valadares, que em 1933 nomeou Juscelino Kubitschek como seu chefe de gabinete. Em 1934 foi eleito deputado federal, mas seu mandato foi cassado como advento do golpe Estado Novo. Com a perda do mandato, retornou à medicina. Em 1940, foi nomeado prefeito de Belo Horizonte por Valadares, permanecendo neste cargo até outubro de 1945. No final do mesmo ano, foi eleito deputado constituinte pelo Partido Social Democrático. Em 1950, venceu Bias Fortes nas prévias do PSD para a escolha de candidato do Partido de Governo de Minas
eleições daquele ano. Na eleição geral, derrotou seu cunhado Gabriel Passos e foi empossado governador em 31 de janeiro de 1951. Neste cargo, criou a Companhia Energética de Minas Gerais e priorizou estradas e industrialização. Beleza, Em outubro de Gabriel, agora é o Rafael que vai ler para a gente. Eu? Por que eu? Por que você? Vai, Rafa. Eu? Tá bom, né, professora? Já que você insiste. Em outubro de 1954, lançou sua candidatura à presidência da República para a eleição de 1955, sendo oficializada em fevereiro de 1955. JK apresentou um discurso desenvolvimentista e utilizou como slogan de campanha 50 anos em 5. E uma aliança formada por 6 partes do seu companheiro foi João Goulart. Em 3 de outubro, elegeu-se presidente com 35,6% dos votos contra 30,2% de Juarez Távora, da UDN. A oposição tentou anular a eleição contra a alegação de que JK não havia obtido a maioria absoluta dos votos. No entanto, o general Henrique Lutz desencadeou um movimento militar que garantiu a posse de JK e Django em 31 de janeiro de 1956. Na presidência, foi o responsável pela construção de uma nova capital federal, Brasília. Ótimo, aí o JK aí, ó. Né? Muito legal. Obrigada, meninos. Amanda, grupo da Amanda. Foi Giovana que pediu? Giovana, vai lá. Cadê Giovana? Estou aqui, professora. Ok, meu amor. Quem é que o Jordão apresentou foi o quê? Eu vou apresentar. Tá. Você, Giovana, você, a Amanda e a Maria? Não, é eu e Isabela. Ah, desculpa, você e Isabela. É porque alguém tinha pedido aí, eu achei que era a Amanda. Tá, então vai lá, então. Você e Isabela, Giovana, vai lá. Pode compartilhar a tela? Não. Tá, professora. Eu tô compartilhando já. É que não tá indo. Tá. Poxa, que legal. Santos Dumont, grande Santos Dumont, pai da aviação. Vai lá, então, Giovana e Isabela. Tá bom. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Giovana Machado de Souza e a minha dupla é Isabela Almeida. O nosso trabalho fala sobre Santos Dumont na biografia. Santos Dumont, ele era um inventor. Alguém sabe o que foi que ele criou? O avião. Isso o mesmo. chuveiro elétrico também. Alberto Santos Dumont foi considerado o pai da aviação, ou seja, ele criou o primeiro avião. Ele nasceu em 1873, ele era no Brasil, ele cresceu em uma fazenda chamada Cambongu, em João Gomes, Minas Gerais. Bela. Ele era filho de Henrique Dumont, engenheiro francês e plantador de café, e de Francisca Santos Dumont, de origem portuguesa. Ele tinha 5 irmãs e 2 irmãos. Ele aprendeu a ler com a sua irmã Virgínia. Ele estudou no Colégio Culto das Ciências, em Campinas, São Paulo. Depois, no Instituto dos Irmãos Coquet e no Colégio Mariteson, no Rio de Janeiro. Em 1891, ele visitou a França com a sua família pela primeira vez. Naquela época, estava tendo uma exposição do motor a gasolina. Dumont ficou fascinado, pois sempre se interessou por mecanismo.
Desde criança, ele tinha um sonho de inventar um aparelho que permitisse um homem a voar, controlando seu próprio curso. Na adolescência, ele lia muitos livros de Júlio Verne e observava pássaros estudando a condição física. Esses são alguns livros que ele lia. Em 1892, depois que seu pai adoeceu, ele resolveu ir morar em Paris para ir atrás dos sonhos. Lá ele fez contatos com vários baloeiros. Foi quando ele conheceu Albert Champin, que ao longo do tempo acabou virando seu mecânico. Ele foi se aprofundando nos estudos em mecânica e no motor a combustão, pelo qual ele se apaixonou. Ele fez o seu primeiro balão, chamado Brasil, com 15 quilogramas de altura, mas precisava de vento. Então, ele continuou estudando, pois ele sonhava em criar um balão que fosse dirigido. Em 20 de setembro de 1998, ele criou seu primeiro balão motorizado, chamado charuto voador. Nós não encontramos a foto do primeiro balão, mas a gente sabe que ele se parece muito com o dessa foto. Ele chegou a 400 metros e retornou ao ponto de partida, sendo então dirigível. Ele continuou realizando diversas experiências. Foi então que ele criou seu balão número 3, que já possuía motor a gasolina. No dia 23 de outubro de 1936, ele tornou seu sonho realidade, que era construir uma aeronave mais pesada do que o ar, o 14 bis. Nesse dia, ele realizou um voo de 60 metros. No dia 12 de novembro de 1906, com 50 cavalos de potência, o 14 bis subiu uma altura de 6 metros e percorreu 220 metros. Em 1908, ele criou o Demoiselle, o seu último avião, o número 19. Essa foto mostra o desenho que é seguido pelos projetistas. Eu vou falar sobre as invenções de Santos Dumont. Eu vou começar com os dirigíveis, que foi uma invenção de Santos Dumont que se sustentava por gravidade e que era cheio com gás que era menos denso que o ar atmosférico, que se chama gás hélio, que é o que está aparecendo na tela para vocês. Agora eu vou para o conversor marciano, que foi outra criação, outra invenção do era usado para auxiliar os alpinistas, que era como nas costas, e quando ligasse na hélice motorizada, diminuiria o peso do corpo do alpinista. Ele também criou a nave de asa fixa, que era uma máquina voadora, que era como um avião, capaz de voar usando asas que tinham sustentações pela velocidade do ar e também pelo formato das asas. E também teve o canhão paradoxal, uma catapulta, que foi uma invenção utilizada para ajudar os botes no mar, que era uma catapulta que lançava boias que podia alcançar 400 metros, que é essa que está aparecendo na tela para vocês. Ele também inventou o hangar de portões de correr, que é esse, e o chuveiro de água quente. Agora eu vou falar sobre a morte de Santos Dumont, que em 1910 ele encerrou sua carreira e então passou às indústrias. E doente, voltou ao Brasil e no dia 8 de dezembro de 1914, ao ver seu invento ser usado para bombardear a cidade de Colônia, que decepcionou o solicitador. E aqui nós colocamos duas frases de Santos Dumont para nós refletirmos sobre a sua força de vontade e as suas persistências nos seus sonhos. A primeira é: as invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho primeiro, antes do outro. E a segunda é que as pessoas riem, mas acima das mudas não passam vidas. É isso. Ele criou o relógio de pulso também, não criou? Eu tô esperando o avião de pulso.
Ou relógio de avião. Relógio de avião? Avião de pulso? O que é isso? Ué, eu tô esperando até agora. Na verdade... Ô, professora, pra mim, quem criou o avião foi o Orville Wright, que ele foi... Ah, não. Isso aí, na verdade, é o seguinte. A disputa americana até hoje, tá, Rafael? Que se foram os irmãos Wright ou se foi o Santos Dumont. Só que os irmãos Wright não voaram. Eles, o aparelho deles foi catapultado. E o Santos Dumont, ele deu uma volta sobre ao redor da Torre Eiffel. Então, por isso, é considerado como pai da aviação. Né? Então, na verdade... ele foi catapultado e o Santos Dumont voou. É verdade que os irmãos Wright fizeram o negócio lá da catapulta, a coisa toda. Mas quem conseguiu voar de verdade do redor da Torre Eiffel foi meu amigo Santos Dumont. Tem que recomeçar a gravação. Oi. Tá, vamos começar. E você sabe por quê? Porque o trem de barco do avião, como é que chama o negócio do bar do avião? Trem de pouso, trem de pouso. A roda, exatamente, por isso que chama trem de pouso, que foi o mineiro que inventou, chama trem de pouso. Deixa eu desligar aqui, me dá 3 minutinhos que eu já volto.